Como é que você vê hoje a rede de saúde de Niterói? Você colocou aí algumas dessas limitações, eu queria que você pontuasse mais. Ou seja, tem uma atenção primária limitada, que só alcança cerca de 40%, entre 30% e 40% da população, aí, fica aí um pouco abaixo, mais ou menos ao redor de 200 mil pessoas. Ou seja, a maior parte da população de Niterói não tem uma referência de atenção primária, de saúde da família. Mas a gente também teve aqui em Niterói, nos últimos anos, eu acho que isso, inclusive, foi parte também de uma política nacional de desmonte da atenção primária, uma mudança no número de famílias que cada equipe da família acompanha, né? Isso porque no passado em Niterói, uma equipe de saúde da família era responsável por 1.600 pessoas, mais ou menos. Mas a política do Ministério da Saúde sempre foi diferente. É claro que a configuração das equipes era também um pouco diferente da de Niterói, mas mesmo assim, para esses profissionais, eles eram obrigados a atender de 3.500 a 4.500. Isso nacionalmente era assim. Niterói ainda era um certo eixo de qualidade quando propunha um profissional ou uma equipe de saúde da família para 1.000, 1.600 pessoas e tal. Isso mudou. Né? Hoje em dia, você já tem equipes com 2.000, 2.500 ou mais pessoas. Mas isso não é... Você não tem um corte único. Na verdade, em cada setor, você tem... Então, isso é muito diferente. Então, isso também cria uma fragmentação territorial, muitas vezes difícil de se compreender. Né? Você precisa estar dentro do programa lá, até hoje o programa de medicina de família, o programa médico de família, chama programa, quando já não era para ser programa há muito tempo. Né? Programa tem começo, meio e fim. Né? Então, o médico de família ele é um componente da estrutura assistencial, né? Da atenção primária, é uma modalidade particular, é um modelo dentro do modo de atenção promocional da qualidade de vida, baseado na atenção primária, baseado na medicina de família. Né? Esse modelo ele é muito importante, né? Ele é fundamental. Agora, ele precisa ter uma densidade do ponto de vista do espaçamento territorial, ele não pode ser voltado da maneira como sempre foi feito na cidade, altamente focalizado, mesmo que a retórica inicial seja mas os médicos de família são para populações mais vulneráveis e tal. Por trás do discurso da vulnerabilidade tem um outro componente do ponto de vista da lógica do planejamento, que é o componente da focalização. Né? Um programa médio de família é altamente focalizado, ele está voltado para frações da população, quando ele deveria ser a base de organização de um sistema universal, em que todas as pessoas poderiam ter acesso a ele. Agora, a universalidade, né, a gente chama de a tríade indissociável, a universalidade, a integralidade, né, e a igualdade. Né? Então, na verdade, assim, o médico de família ele é super importante. Agora, ele sem meio de diagnóstico, sem acesso a determinados componentes, até porque o raciocínio clínico médico hoje depende de determinados conjuntos de tecnologias que tem que estar acessível, até porque não é nem tanta sofisticação. Não tem sentido você pedir uma ultrassonografia para fazer um diagnóstico de alguma patologia e leve 2, 3 meses para poder ter resultado. Não tem sentido você pedir um cateterismo cardíaco para um paciente na cidade de Niterói, ele tem que fazer em Vassouras. A gente tem no Brasil exemplos de municípios cuja cobertura da saúde da família é mais ampla do que de Niterói, que você agora pudesse se lembrar, citar? Olha, exemplos tem, né? Municípios menores, geralmente é muito mais fácil você ter coberturas mais ampliadas. Mas eu acho que são poucos os exemplos de municípios que você possa dizer você tem conjunto de equipe de saúde da família que cobre toda a população. E com detalhe, né, existe a cobertura formal do ponto de vista da relação profissional, horas trabalhadas, grupo de população, existe o mundo real. Né? Em muitos lugares existem distorções também bastante sérias. Né? Existem profissionais que não cumprem suas cargas horárias em alguns lugares, enfim. A saúde da família é um eixo importante do ponto de vista da organização. Agora, ela não tem se consolidado, né? A atenção primária não tem se consolidado no escopo da organização da rede de atenção e serviços como a base de organização do conjunto do sistema.
Isso não é um exemplo, não é uma debilidade de Niterói só. Eu acho que Geral, né? Niterói, né? Em Niterói tem uma debilidade importante, mas em outros lugares, sabe? Tipo assim, agora não dá para eu olhar e dizer o seguinte: eu não posso ficar comparando o ruim com o menos ruim, né? Eu posso olhar para o meu entorno, ver que outros municípios, sei lá, pegar do nosso vizinho, São Gonçalo e outros lugares, você tem coberturas muito mais fragilizadas. Mas não é o nosso benchmark, não é o nosso ponto de comparação. O nosso ponto de comparação são os sistemas universais e que atendam as pessoas com qualidade. E depois, você fragiliza muito a atenção primária quando ela não tem como elo de ligação o conjunto das especialidades. Ela precisa necessariamente de ter acesso a outros profissionais, né? Haja visto aquilo que a gente está vendo agora, né? Tudo bem, a atenção primária é super importante e tal, bom, mas num doente agudo com insuficiência respiratória grave, que precisa ser entubado, não sei o que lá, é a atenção primária que resolve? É claro que não. Então, esses profissionais, né, que de alguma forma lidam com um paciente com um nível de complexidade ou com uma fragilidade maior, etc., precisando de grandes intervenções do ponto de vista da prática médica, sabe? Eles são super necessários, né? Eles acumulam saberes também ao longo do tempo fundamentais para a organização do sistema, né? Não é preciso, não seria necessário que a gente tivesse uma epidemia como a gente está tendo agora. A epidemia já evidenciou a necessidade de um perfil de profissionais que tivessem habilidades no sentido da biomedicina, na sua profundidade. É a visão social da medicina que é fundamental. Esteja você onde estiver, né? Quando você anda numa ambulância do SAMU, você tem que olhar para a sociedade a partir da sua própria dinâmica. Você tem que compreender isso, né? Uma ambulância... Eu trabalhei no SAMU, né? Ajudei a organizar o SAMU dentro dessa cidade durante muito tempo. Fui coordenador de educação permanente do SAMU. E eu ficava impressionado de ver, primeira coisa, a central de regulação do SAMU, quando você entra na central médica de regulação de urgência, você sabe tudo o que está acontecendo na cidade. Você tem um quadro. Quando você entra dentro de uma unidade móvel, dentro de uma ambulância que sai para fazer um chamado, você vê a cidade a partir da ambulância, da unidade móvel. Então, sabe, essa visão integrada, essa visão integral, essa visão que consiga compreender um indivíduo a partir do seu ambiente social, a partir de todas as suas dificuldades, de todas as suas potencialidades, de todo a sua matriz cultural, de toda a sua existência, isso é fundamental em qualquer lugar que você esteja, seja numa unidade de atenção primária, seja numa unidade móvel do SAMU, seja dentro de uma unidade de terapia intensiva, tratando um paciente crítico, grave e que precisa de cuidados muito delicados, com muita precisão, em que o sentido da humanidade da assistência ele é fundamental que tenha toda essa expressão, porque essa expressão da humanidade de cada um de nós, onde quer que a gente esteja. E aí eu queria dizer para você com toda tranquilidade, me impressiona, depois de 20, 30 anos de médico de família nessa cidade, eles continuam precários, relações precárias de trabalho. Os médicos de família de Niterói têm contratos temporários. Ou seja, a saúde é temporária, a atenção é temporária. O meu medo e a minha preocupação e a preocupação do conjunto de servidores é com relação ao hospital da região oceânica. Esse hospital ele foi fundamental, está sendo fundamental para atendimento à Covid. Agora, ele será fundamental no futuro para atendimento do conjunto das necessidades sociais de saúde da população dessa cidade. É uma unidade... Ele é fundamental do Covid e ocupa uma lacuna que Niterói tinha, né? Isso que você vinha falando da necessidade de você ter mais leitos, uma retaguarda maior. Quanto maior foi o número de leitos que foram habilitados no Hospital Oceânico, significa o vazio que já existia na cidade. Um vazio imenso, um vazio pelo menos de 140 leitos. Tem mais, o vazio é maior, né? O vazio é muito maior, porque a gente não está levando... A gente está olhando para a Covid, mas não está olhando para os infartados, não está olhando para quem tem AVC, não está olhando para o trauma, não está olhando para o envenenado, não está olhando para a grande violência, não está olhando para outras coisas, né? Embora eu acho que seja fundamental que isso entre na nossa pauta de discussão. É fundamental que a gente comece a compreender isso, né? A necessidade do SUS, o SUS é uma necessidade da vida.
O SUS é uma necessidade de profissionais de saúde, mas é necessidade de profissionais de saúde que entendam as suas ações a partir da garantia do direito à saúde. Sabe? Ninguém mais do que nós, profissionais de saúde, somos os profissionais da garantia do direito à vida. Eu acho que a gente tem Belo Horizonte como exemplo de uma capital, uma cidade grande, que tem uma cobertura num patamar muito melhor do que o de Niterói. E a própria cidade do Rio, que tinha uma cobertura muito pequena. Você tem São Paulo, Campinas, você tem alguns lugares, né? mesmo em Minas, você tem Montes Claros, que avançou, mesmo no Paraná, Londrina avançou. Né? Você tem, mas agora, veja bem, você tem exemplos. Né? Você tem exemplos. Né? Você não mas não tem uma política consolidada que busca a universalidade.